Olá a todos! Hoje vai ser um dia em que vamos assistir a um enorme movimento, um movimento que está prestes a acontecer aqui em Bitcoin e eu creio que a maioria das pessoas não está adequadamente preparada para isso. Portanto, tenho de vos falar sobre isto, claro. Temos aqui a contagem decrescente a avançar em direção a esse movimento. Fiquem por aí desde o início até ao fim. Sejam bem-vindos de novo. Sou o Duarte, trago-vos vídeos diários em português sobre criptomoedas com o objetivo de vos ensinar a fazer dinheiro neste mercado. São novos no canal, então subscrevam, ativem as notificações desde já, porque não só não custa nada, como é uma forma de ajudarem aqui o canal a crescer e, além disso, ainda se tornam automaticamente elegíveis para serem os vencedores da promoção que temos a decorrer aqui no canal, em que estamos a oferecer cripto todas as semanas. Todas as terças-feiras estamos a oferecer $50. Para participarem basta apenas subscrever e ativar as notificações, como pode parecer óbvio, e depois deixarem aí na secção de comentários um comentário, uma opinião, uma resposta às questões que eu vou fazendo nos vídeos que publico diariamente aqui no canal, e depois é só recostarem-se, cruzar os dedos e ficar à espera de terça-feira. Juntamente com isso, devem também deixar o vosso endereço da Smart Chain da Binance, o BEP20, porque sem isso é-nos pura e simplesmente impossível enviar-vos os fundos. E com estas formalidades fora do caminho, entremos então aqui diretamente no assunto. E desde logo aquilo que se pode ver aqui no intervalo de 4 horas em Bitcoin é que depois de assistirmos aqui a um ressalto a partir desta trendline horizontal de suporte ontem, podem ver que depois desse ressalto a Bitcoin está agora a começar a descer novamente. E eu parece-me que isto sejam pessoas que estão basicamente a tentar antecipar aquilo que está prestes a acontecer mais tarde durante o dia de hoje, porque temos aqui alguns dados cruciais a saírem que vão, claro, influenciar a ação de preços nos mercados tradicionais e, claro, também por osmose aqui nos mercados cripto e na Bitcoin em particular. E já vamos falar disso dentro em pouco, mas em primeiro lugar olhemos aqui para a Bitcoin, tal como disse no intervalo de 4. Quer dizer, na verdade vamos mudar aqui primeiro para o intervalo de 1 hora, onde se pode ver que temos aqui uma tendência muito clara de registar highs cada vez mais baixos, simultaneamente a registarmos lows cada vez mais altos, o que significa que estamos a formar um triângulo, uma estrutura de que vos falei ontem, e quer dizer, agora estamos a negociar abaixo desta estrutura neste momento, mas também já estivemos a negociar abaixo dela aqui mesmo. Acabámos por encontrar suporte a partir deste nível desta trendline horizontal e acabámos por entrar de novo em linha reta dentro do triângulo. Portanto, teremos de esperar para ver se vai novamente ser esse o caso, mas aquilo que, bem, talvez potencialmente testar aqui a trendline descendente de resistência, mas ainda assim aquilo que quero que compreendam é que existe muita volatilidade nos mercados, precisamente por causa dos dados que vão ser revelados mais logo, e bem, isto é algo a que devemos ficar atentos. Temos aqui este triângulo no intervalo horário e pronto, o suporte aqui aos 27.730, mas relativamente à mudança que está prestes a acontecer no dia de hoje e que vai ser extremamente influenciada por esses dados que estão prestes a ser publicados, em particular a taxa de desemprego nos Estados Unidos e os salários, remunerações dos trabalhadores, excluindo o setor agrícola. Portanto, existe aqui um par de coisas a que devemos ficar atentos. Em primeiro lugar, é que isto nos revela o estado da economia nos Estados Unidos. E, historicamente, quer dizer, se olharmos para aquilo que se passou antes dos últimos 2 anos e de toda esta loucura em volta da pandemia de Covid, assim que tínhamos maus dados a serem publicados, sei lá, taxa de desemprego deselevada, seja o que for, isso significava, claro, que a economia não estava em boa forma, estava em má forma, o que significava, claro, que as bolsas iriam cair. Muito bem, portanto, as más notícias são verdadeiramente más notícias. Contudo, nestes últimos 2 anos, em resultado das políticas implementadas pelo Fed, de cada vez que o Fed olha para os mercados e vê fraqueza, lembrem-se que eles querem ver a fraqueza nos mercados, porque se os mercados não estiverem fracos e a própria economia não estiver, se a economia parecer muito forte, então isso vai com certeza vai resultar numa subida da inflação, e isso significa que eles próprios terão de aumentar também as taxas de juros, o que significa que muito provavelmente vão causar aqui rachas no mercado. Portanto, aquilo que o Fed tem querido ver nos últimos 2 anos, desde de toda a loucura do Covid, é basicamente más notícias, e as pessoas, claro, eles querem que as pessoas percam os empregos, porque, bem, querem é um bocadinho entre aspas, não é? Não querem, mas é a única forma que têm para reduzir
reduzir a inflação ao longo do tempo. Mas, quer dizer, isso significou que, de uma forma, de certa forma, ironicamente, que os mercados bombaram de cada vez que viram más notícias. Portanto, más notícias eram boas notícias e boas notícias eram más notícias. E então a ideia era, as más notícias significavam que eles não iam aumentar as taxas de juros e os mercados gostavam dessa possibilidade. Portanto, isto foi aquilo a que assistimos nos últimos 2 anos. Contudo, agora estamos a começar a assistir aqui a uma pequena mudança nessa tendência, tal como até já vos tinha mencionado, porque os dados mais recentes que foram publicados foram publicados ontem, os dados relativos aos postos de trabalho, o JOLTS, saíram piores do que a expectativa dos mercados. E, basicamente, ao contrário do que se vinha passando nos últimos 2 anos, os mercados não gostaram dessas notícias. Portanto, não sabemos realmente o que esperar aqui durante o dia de hoje. Digamos que vamos ter aqui dados piores do que a expectativa a saírem. Portanto, a expectativa neste momento é que a taxa de desemprego saia aos 3,5% e vamos supor que a taxa de desemprego saia a 4%, o que é naturalmente pior do que a expectativa. Se tivermos em conta o que se passou durante os últimos 2 anos, então seria normal vermos pumps nos mercados. Contudo, perante aquilo que acabei de vos dizer, não sabemos verdadeiramente. Será que vão continuar a encarar isto, as más notícias, como boas notícias, como tem acontecido nos últimos 2 anos? Ou será que finalmente as más notícias são más notícias e os mercados vamos assistir a quedas nos mercados? A única coisa que sabemos de facto é que vamos assistir a grande volatilidade nos mercados e isto é algo que temos de ter em conta. Portanto, temos aqui um nível de suporte cerca dos 27.700 e no caso de descermos ainda mais, então teremos outro aqui aos 26.400 aproximadamente. Portanto, temos de ter consciência desta situação aqui no que diz respeito à macroeconomia e especialmente se estamos a considerar os bots de trading, porque, bem, ainda estão aqui com lucros, contudo os lucros estão a descer aqui a olhos vistos, uma vez que, claro, os mercados estão em queda, uma queda bastante severa, na verdade, e os ressaltos a que estamos a assistir não têm sido realmente suficientemente fortes para acabarmos por lucrar com esses próprios ressaltos, porque é essa a ideia de todos os bots. Eu vou continuar a monitorizar isto, estou a considerar potencialmente em acrescentar aqui uma stop loss mesmo abaixo deste nível de suporte aqui mesmo, no caso de acabarmos por ver uma grande queda em resultado dos dados que serão publicados e claro, isto também é definitivamente algo que podem considerar, isto é, inserir aqui uma stop loss mesmo abaixo dos 27.700, porque se descermos a esse nível, pelo menos tira-se algum lucro, o lucro que se tem feito até agora, portanto isso é algo que podem considerar. Quanto a mim, pessoalmente, já sabem qual é a minha ideia em torno destes bots. A minha ideia é mostrar-vos o desempenho destes bots, para o bem e para o mal, ao longo de um período maior de tempo. Portanto, eu vou fazer aquilo que vos tenho dito, vou basicamente, se virmos grandes quedas, então vou adicionar fundos para ter mais margem, a fim de não ser liquidados. Se me sentir desconfortável com a ação de preço a ficar cada vez mais próxima do preço de liquidação, vou adicionar mais margem. Portanto, lembrem-se de ficar muito atentos a esse preço de liquidação, porque também vai mudando, dependendo, ou melhor, isto muda dependendo do número de ordens de segurança, de safety orders que tiverem adicionado aqui nos bots de trading. Como sempre, aqui no canal vão poder ver se isto resulta ou não com o tempo, claro, com o passar do tempo, e é isso, temos de nos preparar para tudo aquilo que está aí já ao virar da esquina. Agora tenho só de vos fazer aqui um aviso antes de me despedir, que é, não vai haver vídeo amanhã, voltamos a falar no domingo. Enquanto isso, aproveitem o vosso fim de semana, saiam, apanham um pouco de sol, desliguem-se um bocadinho nesta sexta-feira santa e tenham, na verdade, uma sexta-feira santa na medida em que não se preocupem muito, aproveitem tudo aquilo que tiverem a fazer, estejam preparados para tudo aquilo que está prestes a acontecer em cada cenário, pensem antes daquilo que acontecer e falamos outra vez no domingo. Tenham um dia fantástico, muito obrigado por assistirem e até à próxima.